Também, antes da premiação, algumas palavras que eu acho que é interessante, né? Porque a gente está chegando no final de um período de muito trabalho, né? Então, é interessante aí como infectologistas e as pessoas jovens que estão começando dentro da área, residentes, alunos, a gente tentou fazer uma programação com ampla participação, como a Thaís já comentou. Evitamos ao máximo indicações que não fossem adequadas e que não estivessem respaldadas com produção científica. Isso, todos nós, às vezes, temos questões e somos envolvidos por algumas outras questões, mas a gente tentou ao máximo, né, em todos os momentos, sempre estar muito seguro de tudo que a gente fez. Todos os palestrantes, a gente revisou o currículo Lattes daqueles que tinham, ou de pessoas que estavam dentro das suas áreas de atuação. Então, em todo momento, a gente tentou buscar isso. Eu acho que isso é o reflexo dessa comissão científica. Os 10 convidados internacionais que nós conseguimos trazer, também foi a mesma coisa, né? Eram pessoas de altíssima referência. Os 10 que convidamos estiveram no congresso, né? Vieram, não tiveram... A gente não pagou nada para que esses convidados viessem para cá. Então, também foi uma postura da diretoria. Claro que patrocinamos a vinda deles com uma passagem em classe executiva, porque muitos vinham de locais bastante distantes, mas não houve nenhum suporte financeiro adicional do que a sua passagem e sua estadia. E foi uma grata surpresa, porque nós não tivemos nenhuma recusa entre esses 10 convidados, e também eram pessoas que, além de serem pessoas de referência nas suas áreas, também tinham relações com projetos de pesquisa, e isso facilitou também. Porque às vezes quando o Dimitrios Contoyanis, que é responsável por um serviço de infectologia num hospital de referência no mundo inteiro, de imunodeprimido, quer dizer, o Congresso Paulista vai convidá-lo. O que é o Congresso Paulista, né? Perto de tantas... Mas o Arnaldo Colombo, que tem pesquisa com ele, que ele possa contribuir dentro da área, isso ajuda a trazê-lo, né? Então, porque ele cria vínculos com o país, cria vínculo com as instituições de pesquisa, e nós levamos isso muito em consideração. Então, todos que foram convidados, a gente também tem uma contrapartida, que são pessoas que criaram vínculos e que isso pode se transformar em projetos, nossos residentes irem para lá, nossos alunos irem para lá, pesquisadores irem para lá, e isso ajuda bastante a gente. Então, esse foi um critério muito importante que a gente desenvolveu para a escolha, né, de toda a comissão científica. Priorizamos, obviamente, São Paulo, né, porque o Congresso é paulista, então, obviamente, a gente tinha isso como princípio, mas não esquecemos de convidar algumas pessoas do Brasil que eram pessoas de referência, a exemplo do professor Pedro Vasconcelos, né, que enorme contribuição, e mostrou aí um coração enorme e um trabalho enorme, porque ele foi para Brasília, ele deu a aula pré-congresso, curso pré-congresso, foi para Brasília e voltou no dia seguinte para dar outra aula aqui no Congresso, ficou até o final. Então, pessoas assim, né, a gente fica muito agradecido, e isso mostra a força de trabalho aí de toda a equipe, toda a diretoria da SPI, que propiciou isso, né, esse contato, essa relação. Cada um de nós, né, cada um da diretoria ficou responsável por alguns palestrantes, né, então ciceronou eles e toda a meeting também envolvida, para que realmente eles se sentissem acolhidos, e zero de problema, né? A gente não teve nenhum problema do ponto de vista organizacional do Congresso. E isso também se deve à escolha do local. É uma coisa que nós, como infectologistas, né, hoje estou eu aqui, amanhã vai estar outras pessoas aqui. A gente precisa pensar nisso. Menos a questão política e mais a questão organizacional. Porque quando você tem um congresso que o local possibilita isso,
facilita, você se concentra no que interessa, que é a programação científica. Então, eu acho que é muito importante a gente reavaliar essa questão, né, de ter locais apropriados para que realmente realizar um evento como esse. Nós tivemos um pouco mais de 1.300 e alguma coisa inscritos. Vocês viram aí todas as salas cheias, são 6 salas aqui em volta, e isso possibilitou realmente um congresso de excelência que foi muito importante para todos nós. E culminou com a nossa abertura no MASP, que eu acho que foi também uma escolha muito boa, né? A homenagem aos infectologistas que deram a sua marca em todos nós, né? Exemplo do professor Amato. Quem foi na abertura do MASP viu o quanto foi emocionante, e tantas outras pessoas, né? Professor Mendonça, professor Baroni, enfim, tantas pessoas que nos marcaram aí e que deram o nome nas salas. Cada sala tinha o nome desses professores que foram homenageados, porque também tinha muita vontade de fazer isso, né? Porque são pessoas importantes que muitas vezes se aposentam, né? E deixam um vazio realmente enorme, mas vão sendo esquecidas com o tempo, né? Mas quando você faz uma homenagem, quando você marca isso, isso é um registro, né? Um registro da atuação e um reconhecimento, né? Quem viu o esforço do professor Amato na abertura, né, sentiu isso que eu estou falando, né? Até me emociono um pouco com isso. Então, e ontem a festa, né, que foi um momento muito legal também para todos nós, e a gente teve esse cuidado, né, de que, apesar desse investimento, né, houve uma captação de recursos muito interessante, né? Então, hoje a SPI, como Sociedade Paulista de Infectologia, ela está muito bem organizada, muito bem estruturada financeiramente. O Congresso deu um lucro aproximadamente, vocês são sócios, têm o direito de saber, nós fizemos isso na Assembleia, apresentamos para todos os sócios. O Congresso ele foi superavitário para a sociedade em torno de 600, 650 mil reais. Isso é dinheiro da sociedade, que vai estar sendo utilizado em programas educacionais, em fomento da infectologia e organização de próximos eventos, né? Durante o ano a gente teve aí os fóruns de HIV, o Infecto Oeste, o Caipirão, o Caiçarão, que foram todos eventos gratuitos para todos os sócios, e a gente pretende ampliar agora com um processo mais estruturado financeiramente. Certamente isso é um dado bastante positivo, né? Então, isso é um trabalho de muitas mãos, né? Eu tive a felicidade de comandar esse processo, mas é um trabalho que foi executado por muitas mãos, né? De toda a diretoria, todas as pessoas envolvidas na comissão científica, a Thaís na liderança, a Meeting, a empresa organizadora, que eu já agradeci na abertura, ao Márcio, que é o nosso administrador, que conseguiu capitanear isso aí do ponto de vista de avaliação dos contratos, a Nancy, nossa secretária, a Aline, nossa assessora de imprensa, enfim, todo um grupo, né, que esteve envolvido de uma forma bastante focada no Congresso, para que realmente a gente tivesse um evento como esse. Tá bom? Então, agradeço bem a permanência de vocês até essa sessão de abertura, e a gente vai, a seguir, fazer a premiação dos trabalhos científicos. Então, chamo a Thaís e o Carlos Magno aí para dividirem isso, que são responsáveis pelo grupo de núcleo de avaliação, e agradeço aí a persistência de vocês. Muito obrigado.
Terceiro, segundo, quinto. Ela fez o oral primeiro. Ela começa pelo terceiro ou pelo terceiro? Oral, ela começa pelo oral. Muito bem. Os prêmios que foram disponibilizados pela sociedade são prêmios simbólicos, evidentemente, mas nós achamos interessante dar esse incentivo de, ao primeiro lugar, um iPad, ao segundo lugar, um tablet da Samsung e, no terceiro lugar, uma inscrição gratuita no próximo Congresso Paulista de Infectologia. De modo que eu vou passar aqui as classificações das apresentações orais e, a seguir, passar para a Thaís para fazer a apresentação dos pôsteres premiados. Então, entre as apresentações orais, o terceiro lugar foi o estudo transplante de fígado em casos graves de febre amarela, experiência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, Alice Song. Alice. Você. A gente fechou agora as premiações, então muitos autores não estão aqui. Então, se tiver um coautor, pode receber o trabalho normalmente. A gente acabou de fechar aí o final. Muito bem. No segundo lugar, nós ficamos com o trabalho Sofosbuvir em combinação com Daclafazvir ou Cimeprevir. Eu tenho muita dificuldade com esses novos tratamentos para hepatite C. Durante 12 semanas, em indivíduos não cirróticos cronicamente infectados com genótipo 1 do vírus da hepatite C. Um ensaio clínico randomizado. O título já é o resumo do trabalho. Enfim, eu queria chamar, então, Henrique Pote, ou um dos seus coautores, para receber aqui o prêmio de segundo lugar. Algum coautor na área? Amigo, conhecido? Bem, Sigrid, obrigado. Ele é nova aquisição do UFSCar. Ah, do UFSCar? Vou tirar foto. Perfeito. Olha aqui. Melhor dançarina da festa. Muito bem, e agora o primeiro lugar vai para La La Land. Opa, desculpa. Surto de hepatite A em homens que fazem sexo com homens no município de São Paulo, Brasil, 2017. Geraldinho Madaloto. Já está aí. Bom, então agora eu vou fazer a apresentação dos e-posters, que também ganharam os prêmios. Então, o terceiro lugar, existe um padrão atípico de... Quer passar? Existe um padrão atípico de resposta de antígenos e anticorpos após a infecção pelo vírus da dengue em receptores de transplante renal. Jonas Atik, Faculdade de Medicina de Botucatu. Parabéns. Segundo lugar,
Adenovírus em receptores de transplante renal, série de casos. Alejandro Túlio, Hospital do Rim. Parabéns, Daniel. E o primeiro lugar, The Oscar goes to... Quais os fatores de risco para a letalidade por CEP e choque séptico nos pacientes com doenças oncohematológicas? Luciane Luiz e Silva, Hospital de Transplantes Euríclides de Jesus Erbini. A Luciane é minha aluna de... Não é marmelada. De mestrado. E ela já vai defender o seu mestrado e fico super feliz aí dela ganhar. Bom, pessoal, a palavra está aberta. Alguém quer fazer um comentário, alguma coisa? Então, estamos encerrando o nosso 11º Congresso Paulista de Infectologia e agradeço a todos aí pela presença.